E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Review FT, o review do canal Faço Teologia. E hoje a minha convidada é a Lely Brandão, do Café Livros e Tulipas, que já passou dos 10k, gente, de seguidores lá no IG. Claro, porque o conteúdo é bom, não é brincadeira não, o conteúdo é bom de verdade, tá tendo um avivamento naquela página, Deus tem abençoado a vida de muitas mulheres através da vida da Lely, do conteúdo dela, e ela está aqui hoje para falar sobre o que Deus diz sobre as mulheres. E Lely, esse livro aqui fez parte do clube de leitura de vocês, né? Sim. Pode falar um pouquinho sobre isso, antes de falar sobre o livro propriamente dito? Foi muito legal, porque foi a primeira vez que o Café Livros e Tulipas organizou um clube de leitura e nós delimitamos o número de mulheres, mas na verdade a gente teve que abrir mais inscrições porque a procura era grande. Na verdade era o desejo de reunir, de ler um bom livro, de ter aquela comunhão gostosa, e foi maravilhoso, porque eu li esse livro juntamente com as minhas irmãs do clube de leitura e ao final teve assim uma festa, discussão, compartilhamento, né? Foi muito edificante, as irmãs ali chorando, né? Porque nós aprendemos muitas coisas, um cafezinho gostoso. Então foi uma experiência marcante ler esse livro juntamente com as minhas irmãs do clube de leitura. E já tem outro rolando aí, né? Sim, estamos na segunda leitura, Ídolos do Coração, e até agora tem sido assim uma bênção. E você que ainda não participou, só chore, viu? Mas vai abrir outro, né? Vai abrir novas vagas. Então, Lely, eu queria saber o que você tem para nos dizer sobre esse livro aqui que você usou no clube de leitura do Café Livros e Tulipas. Bem, existem muitos livros sobre mulheres, mas esse aqui é singular. A autora Kathleen Nilsson reúne nessa obra questões complexas sobre mulheres. Eu diria que muitas questões complexas sobre mulheres, e ela apresenta soluções plenamente bíblicas. Assim, cada página desse livro aponta para o Evangelho. Quando falamos de questões difíceis sobre Deus e mulheres, e esse é o título em inglês, God and Women, Hard Questions, Beautiful Truths. Verdades... Eu acho que ela está se aparecendo aí, mas tudo bem. Continua, por favor. Questões difíceis e belas verdades, né? Eu acho que o título em inglês, ele traz muito mais, né, sobre o livro do que o título em português. Quando nós nos deparamos com essas questões difíceis sobre Deus e as mulheres, nós somos apresentadas a belas verdades. E é interessante que não se trata somente de conhecer essas verdades, mas entender como elas são boas, como elas vêm de Deus e são boas, e elas podem ser acolhidas e apreciadas e não somente aceitas. Mas que questões difíceis são essas? Questionamentos como: por que Deus criou Adão primeiro? Como entender passagens do Antigo Testamento onde mulheres são maltratadas? Que a fé tem a ver com o meu desejo ou não de ter filhos? Como responder à acusação de que a submissão no casamento conduz ao abuso? Devo ou não devo ensinar na igreja? Ixi, isso aí é treta. Tá aqui no livro. A autora responde muito bem. Afinal, Deus é sexista? São questionamentos pertinentes que nós nos fazemos, que a sociedade, né, traz para nós, mas que para cada pergunta dessa difícil, nós podemos conhecer belas verdades vindas de Deus. No primeiro capítulo, a autora propõe uma volta ao passado, levando-nos ao Gênesis. Acompanhando o relato da criação, vemos que Deus criou homem e mulher distintos e ele diz ser isso muito bom. Portanto, a questão do gênero, que é um assunto que está em alta, não é algo autodeterminado ou arbitrário, mas podemos entender que é um bom desígnio de Deus para nós mulheres. Em sequência, no capítulo 2, a autora responde a pergunta: por que Adão primeiro? E ela vai... Esse daqui é segundo lugar? Segundo lugar. A ideia de se Deus criou Adão primeiro, ele está em primeiro lugar e a mulher está em segundo lugar. Será que é isso? Será? E a autora, de maneira espetacular, conduz essa pergunta a duas respostas, né? Duas prováveis respostas bem interessantes. A primeira razão seria mostrar a grande necessidade do homem e o grande presente de Deus em prover, em suprir essa necessidade de uma forma que só ele poderia. O homem tinha uma carência, uma necessidade que talvez ele nem se desse conta, mas Deus veio prover, veio presentear o homem com... Graças a Deus. Amém. Com uma mulher. Então, Deus é aquele que provê, que supre as necessidades, mesmo quando nós nem sabemos que nós temos ou precisamos de alguma coisa. A segunda razão seria estabelecer
uma ordem na humanidade. Deus cria homem e mulher distintos, cada um com uma função, a modelo da Trindade. Assim como no capítulo 1 de Gênesis, Deus cria o sol e a lua, ambos para governarem, um o dia, outro a noite, não de forma intercambiável, mas cada um em sua esfera. Assim também Deus cria homem e mulher, cada um em seu papel, em sua função, em seu lugar. Já no capítulo 4, podemos ver o caráter desse Deus gracioso e misericordioso refletidos em alguns trechos mais difíceis da lei. Para algumas pessoas, o Antigo Testamento contém partes, como diz a autora, um tanto assustadoras. E ela usa essa palavra, sombria, assustadoras, em referência, por exemplo, a um cômodo da casa, um sótão, um porão, que você não vai lá porque você tem medo do que possa aparecer, né? Um lugar meio sombrio. Então, para algumas pessoas, o Antigo Testamento contém partes não tão compreendidas e, portanto, sombrias. A exemplo de Deuteronômio 21, que fala sobre a tomada de mulheres estrangeiras em cativeiro. Era mais ou menos assim: um homem de Israel que desejasse tomar uma mulher para si, e essa mulher cativa de guerra, por exemplo, a nação perdia e era comum saquear os despojos, e às vezes esses despojos incluíam mulheres e crianças. O que ele deveria fazer? Ele deveria levar essa mulher para casa e lá ela deveria raspar a cabeça, cortar as unhas, rasgar as vestes e chorar o seu luto por um mês, e só então ser tomada por mulher. Caso esse homem não se afeiçoasse a ela, poderia deixá-la partir, não tratá-la mal e nem vendê-la como escrava. É uma situação um tanto diferente. Primeiramente, devemos pensar que Deus não endossa a tomada de mulheres em cativeiro. Ali o contexto era prescritivo e não descritivo. Em segundo lugar, podemos ver a graça e a misericórdia de Deus, porque até a forma em que os homens tomavam as mulheres era diferente. Não era uma opção para um homem de Israel tomar uma mulher e ter relações sexuais com ela de qualquer maneira, como acontecia com os povos ao redor. Essas mulheres, elas costumavam ser abusadas, estupradas e abandonadas ali mesmo no campo de batalha, mas Israel não. Então, a lei, por mais difícil que ela possa parecer de primeira vista, era uma forma de Deus proteger Israel, guardar Israel nos princípios do Senhor e ainda garantir dignidade a essas mulheres, mesmo estrangeiras, mesmo cativas de guerra. Outra questão importante, Eduardo, está lá no capítulo 7, quando fala do corpo feminino. Em nossos dias, o corpo feminino ou é menos valorizado ou mais valorizado do que aquilo que Deus projetou. Menos valorizado, por exemplo, quando as mulheres se expõem numa certa nudez, nas redes sociais, por exemplo, é muito fácil observar isso, se vendendo até como um produto, ou como, por exemplo, no marketing, que utiliza mulheres para vender, né, seus produtos. Nunca percebi. Nunca prestei atenção nisso. Amém. Glória a Amém. Deus por isso. Ou supervaloriza esse corpo feminino quando estabelece padrões de beleza de uma forma inalcançável. E as mulheres, inclusive as mulheres cristãs, buscam essa perfeição estética, gastando seus esforços, seu investimento, seu tempo na busca do corpo perfeito, de uma aparência perfeita. Então, nesse capítulo, a autora vai refletir sobre essas questões que são atuais na nossa sociedade e vai mostrar o correto valor do corpo feminino e como esse corpo feminino prega sobre a criação, sobre a queda e sobre a esperança. Lely, falando sobre isso, com certeza não é uma apologia à falta de exercício, à falta de cuidado físico, é só a questão do cuidado, né, pra gente não fazer do nosso corpo um ídolo. É mais ou menos isso, né? Verdade. Podemos observar quando algo se torna um ídolo na nossa vida, quando nós, por exemplo, pecamos para conseguir obter, ou quando nós não obtemos, nós pecamos, né? Também sentimento e emoções, por exemplo. Então, essa questão da aparência tem sido algo que as mulheres têm buscado de forma desenfreada. Uma boa aparência, a beleza natural e também uma vida piedosa são características de uma mulher cristã, são características que embelezam uma mulher e não só uma forma física perfeita, segundo principalmente os padrões mundanos, os padrões estéticos dos nossos dias. Já caminhando para o final do livro, a autora vai trazer temas como mulheres e o casamento, esclarecendo a questão da submissão, que é algo
que nos nossos dias tem sido motivo para acusar, por exemplo, de relações abusivas, onde homens, por exemplo, exercem a sua função, seu papel de forma autoritária em relação às mulheres. Então, ela vai esclarecer a respeito da submissão e vai mostrar como essa verdade de Deus é boa para o matrimônio. Em sequência, a autora vai falar sobre a mulher e a igreja, que é um tema também importante, né, necessário nos nossos dias. O que eu acho assim incrível sobre este livro é que a sensação é que você está lendo a Bíblia, você está lendo alguém comentando, expondo o texto bíblico, né? Bem fundamentado, né? Muito fundamentado. Eu acho que é uma das coisas que mais me atraiu nesse livro. Não parece que ela está trazendo temas, mas trechos bíblicos e destrinchando e expondo esses trechos. Então ela vai falar de quando Paulo fala que as mulheres não deveriam ensinar na igreja, e ela vai dizer que ensinar é esse? Será que as mulheres não podem exercer nenhuma forma de ensino? Que tipo de ensinar é esse? Elas não podem falar na igreja? Então essas questões vão ficar muito claras, e ao final desse capítulo nós vamos poder entender a graça de Deus em oportunizar que as mulheres sirvam no corpo de Cristo, sirvam na igreja de forma a dar a Ele glória, de forma a abençoar e edificar a vida umas das outras, né, uns dos outros. Então, é um capítulo maravilhoso. Por fim, a autora, no seu último capítulo, capítulo 10, a bondade de Deus, vai trazer uma palavra-chave: unidade. A ordem de Deus, tanto no casamento quanto na igreja, é para que ambos, homens e mulheres, vivam em unidade, tornar-nos um com Cristo e em Cristo. A solução do mundo é empoderar as mulheres, fazendo com que elas cresçam ou que elas se distanciem dos homens, atiçando ainda mais a guerra dos sexos, enquanto Cristo chama ambos, homens e mulheres, para se submeterem a Ele e juntos glorificá-lo até que Ele volte. Dessa forma, eu indico esse livro para você, mulher. Eu sei que existem muitos outros livros, mas esse daqui eu ouso dizer que entrou para minha lista dos favoritos. Nossa, é forte, você viu essa palavra, os favoritos. Favoritos. Top 10? Top 5. Olha aí, cara. Está entre os top 5. E eu gostaria de ler uma citação para encerrar. As verdades bíblicas a respeito das mulheres apontam-nos de forma implacável para Jesus. Não são verdades a serem ensinadas como uma lista de regulamentos que se encerram em si mesmos. Elas são verdades mais belas, não quando são extraídas da Bíblia e tornam-se como um sistema passível de ensinamento, mas quando são encontradas como parte de toda a revelação da Palavra de Deus e vívida entre o povo de Deus. Podemos espalhar indícios dessas belíssimas verdades com o nosso jeito de viver, como mulheres e homens em unidade, sob o senhorio de Cristo. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um review. Eu gostaria de agradecer a Lely Brandão por mais uma vez abrilhantar esse canal e tornar mais belo também, né? Porque sabe como é que só tem homem nesse canal, mas de vez em quando vê uma mulher para dar uma quebrada. E eu espero que vocês tenham entendido a mensagem desse livro, tenham ficado com desejo. Até eu fiquei com vontade de ler agora, porque eu acredito que um pastor também tem que dominar esses assuntos para ele também poder aconselhar as suas mulheres, né, Lely? É uma boa... Dê pro seu pastor, indique para ele, não só para a mulher do pastor, mas para o pastor também. São 214 páginas, então o que a Lely falou foi só uma coisa por cima, então tem muito mais coisas aqui para você. Que Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo vídeo.